O que ele tem é o fato. O fiel não. O fiel interpreta o fato à luz da fé. É diferente. É como, digamos, por exemplo, eu estou num ônibus e aí, né, chega o Jorge para assaltar o ônibus. E aí o Jorge vai, assalta todo mundo, passa por mim e não assalta. É um fato. Olha só, é um fato, né? E aí, já aconteceu isso contigo? Eu estava orando, estava de cabeça. Tava orando? Alguém falou assim, também a mulher estava orando. Aí acontece, ainda bem que pensaram isso de você. Então acontece, tem um fato. Aí, por exemplo, vamos pegar a interpretação do Wagner. Tá no rolo. Entendeu? Então é o seguinte, não roubou por quê? Conheceu, sabe quem? Deu para entender? Então, o que acontece? De já dizia, né? Preciso morar num lugar que ninguém me perturba. Aí, nesse caso, em relação a isso, né? A respeito disso, pode ter essa interpretação do fato. Qual a interpretação que eu faço do fato? Deus me livrou. Entende? Então, o que acontece? O médico não está ali para fazer uma interpretação religiosa. Está entendendo? Ele está ali para analisar à luz da ciência. E nem por isso ele deixou de ser crente por causa disso. Mas por que? Você não é vascaíno, não? Sou vascaíno. Não, mas isso aqui não é assim, não. Depois que eu assumi a igreja, se eu ficar preso, vai levar água na prisão. Não acredito nisso não, gente. Aí nesse caso, porque realmente problema eclesiástico geralmente é Receita Federal, é por aí mesmo, né? Não é o carro azul e branco não, é o preto com letra dourada. De ateu, de médico, nem todo médico é ateu. Não, claro que não. Então, mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte, eu peguei esse caso, por quê? Porque geralmente quem lida mais com situações que as pessoas chamam de milagre, geralmente é médico, né? Dificilmente um professor de matemática ele vai falar de coisas ou vai lidar com coisas do tipo. Mas onde eu quero chegar é que assim, o ateu ele não vai ver aquilo ali. Opa, boa noite. Ele não vai ver aquilo ali com aquela compreensão, como é que eu posso dizer, do fiel. O fiel ele vai olhar daquela forma, Deus fez, ou por exemplo, estou falando no caso, eu evangélico, Jesus fez isso, é o poder do Espírito Santo. O católico vai dizer, Nossa Senhora, tá entendendo? Minha Virgem Maria fez isso, né? O outro da Umbanda, porque foi o seu Zé Pilintra que fez, né? Tá entendendo? Então assim, a pessoa ela vai interpretar à luz da religião dela, à luz da fé dela. O ateu só vai interpretar o seguinte: olha, o tumor regrediu, né? De repente, na hora do assalto, o camarada, de acordo com as pesquisas, o fulano olha para tantos graus e quem está até tanta tal localização do ônibus, até não sei o que lá, ou seja, as pessoas elas vão buscar uma explicação. E quando elas não têm explicação, elas só dizem que não tem explicação. Elas não dizem foi Deus. Entende? É mais ou menos por aí. Então, assim, se o indivíduo ele fala milagre no aspecto religioso, ateu ele não é. Entendeu? Ateu ele não é. Ou ele está debochando, tá entendendo? Ou ele está usando a palavra milagre, mas de um modo corriqueiro. É que nem a gente fala, esqueci minha Bíblia na igreja. A gente, como crente, sabe que igreja não é o templo. Mas está na linguagem comum, esqueci minha Bíblia na igreja, né? Então, aí voltando para cá, né, a gente, por exemplo, observa que a crença em algum tipo de divindade e o sentimento religioso são fenômenos generalizados em todas as sociedades. A gente, por exemplo, observa, né, que assim, vem aquela frase, né, Deus está morto, e algumas pessoas interpretam até Nietzsche de uma outra forma. Eu entendo que Nietzsche está fazendo uma crítica ao sistema e à estrutura religiosa, e não necessariamente a Deus em si, né? E aí, diante dessa situação, muita gente se apropriou da frase para dizer o seguinte: Deus é coisa do passado, isso é coisa da Idade Média, não sei o que lá, e tal.
Mas observe o seguinte, olha o quanto o sentimento religioso está impregnado na nossa sociedade. O camarada ele pode até não acreditar no Deus cristão, mas ele acredita em alguma coisa. Ele tem algum tipo de crendice. Então, assim, tirar a religiosidade do homem é tirar algo do próprio homem. E daí onde pelo menos vem a discussão, né? Existem pessoas que dizem que não foi Deus que criou o homem em sua imagem e semelhança, mas foi Deus quem criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas aí vem a seguinte questão, né? De onde vem esse sentimento religioso no homem a ponto de projetar uma divindade na sua mente? Né? Por que que ele precisa disso na sua vida? Por que que para não crer em Deus é preciso um esforço intelectual, uma caminhada intelectual, toda uma questão cultural e não necessariamente uma coisa espontânea, né? Pelo menos assim, se tem sociedades que assim tiveram sua origem ateia, seria até bom que eu aprendesse, mas até o presente momento, nos meus 44 anos de idade, só um instantinho que o Leonardo pediu a palavra, vai ser sobre o assunto, né? Ah, já? Então beleza. Ah, não, foi o Delcio, desculpa. Eu entendo que pessoas que dizem que não creem, esquerda de brincadeira, não, até a ponto de acontecer um milagre na frente dele, uma coisa inacreditável. Querendo ou não, eles se rendem, não na hora, ou não falando, mas ao longo. Vai pensar. Vai pensar e Deus ele é seu, aquele experimenta que faz alguma coisa acontecer com essa pessoa, ele sozinho, num lugar onde ninguém poderia imaginar ou fazer, e aconteceu para ele ver que realmente deu, né? Entendi. Eu me lembro de uma vez do testemunho do Gregório, Gordo, que era da antiga, sabe que era? Ele falou que ele estava numa investida polícia contra ele, que ele fugiu ele era muito gordo, então tinha um bequinho, não dava para ele passar. E ele ali melhorou. Foi outros escapes que deu para ele. Melhorou, ele acabou de orar, ele passou não sei quantas vezes perto dele, estava num bequinho, apertado, um negocinho assim, que uma pessoa magrinha atravessava e ia lá para dentro para ele. Ele estava ali, o Espírito Santo passar e não viu para ele. Aí Deus falou com ele, tá vendo? E várias outras coisas. Então eu acredito que geralmente o cara que é Deus já ouviu o que tem falado, não está revoltado. Mas a gente acredita também um homem de cabeça dura, né? Ele pode admitir que é ateu, mas ele sabe que na verdade tem um realmente tomado. Mas ele, para nós que não sondamos o coração, eu falo que é ateu, não acredito. A Luiz eu acho que acredito. Beleza. Fala, Marcelo. Eu já ouvi uma história de uma pessoa, de um cara, que ele cresceu sem nunca ouvir que existia uma divindade. Ele cresceu como se Deus não existisse, o termo Deus não existisse. E ele cresceu assim, e ele é ateu hoje por causa que ele não teve essa relação. E para ele é normal, ou super normal Deus não existir. Entende? Então, essa pessoa, ela é ateia. Mas tem pessoas que já tiveram relação com a igreja, se decepcionaram e hoje são ateus e ficam batendo na tecla que Deus não existe para provar que Deus não existe. A pessoa que é normal, que Deus não existe, essa pessoa sim crê que Deus não existe. Mas aquela pessoa já teve uma relação e no fundo, ela sabe que existe alguma coisa. Mesmo que inconscientemente. Entendi. E é importante a gente frisar o seguinte: uma coisa é uma sociedade, né, que nunca teve uma informação sobre divindade e tem a ideia do mistério. Outra coisa é alguém que cresce numa casa em que os pais sempre dão uma explicação racional para tudo, né? É uma situação. Entretanto, existe um livro chamado O Sagrado e o Profano, que eu falava Mircea-Eliade, mas o professor falava Mircea-Eliade, né? Então, aí nesse caso, ele fala sobre o sentimento religioso.
o sentimento religioso que é transferido para várias situações. Por exemplo, vamos pensar, claro que obviamente um comunista vai discordar de mim, né? Mas vamos pensar quando há uma ideia de que hoje a gente vai ter a luta de classes, até que vai chegar o ponto em que nós não vamos mais precisar de ter a luta de classes, porque a gente não vai ter mais aquela questão de uma pessoa tirando proveito da outra, mas todas vivendo, tendo tudo em comum, né? E que até esse dia chegar, o Estado de alguma forma vai ser o mediador, né, das relações, até que a gente vai chegar lá naquela plena perfeição e tudo tal, né? O capitalismo já pressupõe que o ser humano ele é ganancioso, ele gosta de competir, ele gosta de disputar, e assim, esse negócio não rola, né? E aí, digamos, às vezes parece, eu posso estar errado, mas parece que essa perspectiva utópica, ela está impregnada de um sentimento religioso, uma coisa metafísica, uma esperança, né? Isso, entende? Aí o que acontece? Se a gente pensar, quando a pessoa que acredita na ciência, ou quando veio o movimento iluminista, né, de que a razão, né, é a saída para tudo. Então, o ser humano está sempre acreditando que tem alguma coisa além de nós, alguma coisa transcendente, que pode fazer, né, com que as coisas mudem, né? Então, seja um político, né, seja o Estado, seja um partido, seja a minha denominação religiosa, seja alguma coisa do tipo, e não necessariamente o Deus cristão. E não vou... sem querer pegar pesado, não apenas quando eu falo Deus cristão, existem duas situações. Tem o Deus da nossa experiência de fé e tem o Deus da teologia sistemática, do catecismo, que parece a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, a filha da Neuci, ela talvez não consiga alguns detalhes da vida da Neuci que um jornalista teria se fuçasse a vida da Neuci. Mas a filha da Neuci sabe o que é a voz da Neuci quando a Neuci está triste, quando a Neuci está chateada, quando a Neuci está com bronca de alguma coisa, tá entendendo? Quando está mentindo eu não sei se sabe, né? Então o que acontece? Né? Fala assim, eu não minto. Aí, né, nesse caso, né, por exemplo, eu não sei se dá para observar que assim, o estudioso, ele às vezes ele tem muitas informações, mas ele não tem um relacionamento. Então o que acontece? Quando eu falo da questão da experiência da vivência com Deus cristão, é que às vezes o indivíduo, muita gente entende que ser ateu é não acreditar em Jesus. Só que, por exemplo, os cristãos do primeiro século, eles eram chamados de ateu porque eles não acreditavam, né, nas divindades visíveis, né, visíveis por causa das imagens, né, não necessariamente por causa de teofanias. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, ser ateu é muito mais do que não acreditar no Deus cristão do Brasil católico. É muito mais do que isso, né? Oi. Vai falar de Nárnia não, é sobre isso aqui ainda, né? Então tá bom. Eu quero falar sobre a ciência e talvez, com certeza alguém ia discordar comigo, que é alguém que é muito cientista, necessariamente, que a ciência é tipo um Deus para eles. Porque a ciência, por exemplo, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então você tem que ter uma fé na ciência para você acreditar hoje. Porque talvez uma teoria que ele acredita hoje não seja daqui a uns, sei lá, 10 anos. Porque você mexe em medicamento, você mexe em alimento. Se isso for contraditado daqui a 100 anos, quanta coisa vai acontecer? Esse é o problema das ciências humanas, né? Porque assim, dificilmente alguém vai fazer muita gracinha com cálculo para uma ponte de concreto. Agora, para questões humanas, a gente inventa um monte de coisa, porque assim, né, só Deus sabe qual vai ser o desdobramento desse negócio. Daí a seriedade que tem que se ter. Seguindo, a respeito, né, de sentimento religioso, né, ser um fenômeno generalizado em toda a sociedade, a gente observa também que as pessoas procuram no misticismo e no sobrenatural algo que lhes transmita paz de espírito e segurança. Por isso a religião sempre desempenhou uma função social indispensável. É aquele caso, digamos, suponhamos que eu seja muito criticado
aquela ideia de que Deus me ama, isso renova minha autoestima, né? Então, por exemplo, todo mundo me despreza porque eu sou negro ou porque eu sou gordo. Poxa, mas eu tenho valor para Deus e isso me alimenta internamente, né? Ou então, digamos, vou fazer o certo, mas todo mundo faz errado, né? Como, digamos, não lembro, mas no Twitter uma pessoa tinha comentado, o problema desse pessoal que está sendo preso agora é porque a regra do jogo mudou no meio do jogo, ou seja, eles entraram vendo que assim, pô, é desse jeito, só que a regra mudou, mas mudou como? No meio do jogo, e aí deu ruim. Ou seja, quem está entrando agora com a regra mudada é uma situação, né? Não estou aqui defendendo ninguém, eu só estou dizendo que é o seguinte, rola dessas coisas. É que nem, por exemplo, a gente está numa localidade que você tem medo de parar no sinal de trânsito. Pô, o sinal está vermelho, eu estou metendo o pé. Agora, bota um guarda parado no sinal de trânsito. Perigoso ou não, eu vou parar. Entende? Aí assim, primeiro que é claro, se alguém rodar, roda ele primeiro. Mas assim, o que eu estou dizendo é que assim, pode parecer bobeira, mas a consciência, né, de que tem algo mexe com a gente, né? É aquela coisa do tipo, o mundo está todo errado, mas Deus está me vendo, entende? É aquele caso assim, se eu pegar e copiar algumas coisas desse trabalho na internet para botar lá no trabalho do professor Roberlan, é uma hipótese. Aí nisso, se eu fizer um negócio desse, né, Deus está vendo, está dando para entender? Ou seja, ele não está vendo, de repente ele nem vai ler o trabalho todo, né? Esse negócio todinho e tudo tal. O importante é passar. Mas agora aquela ideia assim, Deus está ali. Isso mexe com a gente, né? É aquela seguinte situação. Pô, meu marido é uma anta, tá entendendo? Né? Não toma banho, deixa aquela cueca cheia de marca para eu lavar, tá entendendo? Eu boto dinheiro em casa, o dinheiro que ele ganha é igual pé de cobra, ninguém vê, ele não diz quanto ganha, tem senha no celular dele, eu vou largar esse miserável. Mas aí fica assim, não, vou lutar pelo meu casamento, porque Deus não sei o que lá. Aí fica a vozinha assim, mas se pelo menos ele tomasse banho, mesmo sem banho, até que a morte, ou morte chega logo, até que a morte me separe. Então a ideia de Deus mexe muito com a nossa integridade, né? Então, por que o movimento LGBT se debruçou na teologia e na hermenêutica sagrada? Porque o movimento LGBT estrategicamente viu, né, assim, o seguinte, opa, peraí, é a moralidade judaico-cristã que deixa as pessoas sem graça, constrangidas, aquela coisa e tal. Nietzsche mesmo falava, né, que assim, o problema do cristianismo é que a gente fica meio assim, meio bobo, né, meio fraco, a gente não parte para cima, né, uma coisa mais ou menos assim. E aí, digamos, essa gênese, né, ou como diz um pessoal, né, o gênio do cristianismo, né, não o gênio pessoa, né, mas a essência, né, esse conteúdo aqui, mexe com o nosso modo de ver a vida, e mexeu com a sociedade ocidental, né, o individualismo pós-moderno que a gente fala tanto, a secularização que a gente critica tanto na igreja, a gente deve muito a uma boa movimentação cristã, inclusive da reforma protestante. Então a gente olha para situações assim, a gente vê o quanto a religião ela é importante, é muito importante, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de falar com uma outra pessoa, mesmo querendo trazê-la da religião dela para nós. Quando o bispo Von Elde chutou a imagem da santa, ele não chutou a imagem da santa, ele chutou um povo. Ele literalmente não chutou o povo, mas simbolicamente ele chutou o povo. Só que ele não percebeu, se ele tivesse a noção do que ele estava fazendo, ele não teria feito. Tanto que ele não deu um bico, ele deu um toque como assim, ó, tá vendo isso aqui? Foi isso que ele quis fazer. Só que deu ruim, né? Então, atualmente... Hoje ele seria processado. E a coisa seria muito mais complicada hoje, né? Quer dizer... Tem um pessoal, né, do movimento LGBT que botou cruz no reto, fez coisa com símbolo religioso,
Parece que assim, parece que a gente escolheu alguém para atacar, né? Parece que assim, quando é uma... Eu não quero entrar num assunto, porque eu sei que a panela ali gosta, mas assim, quando... Não gosta não, né? Por exemplo, dependendo do segmento, seja religioso ou político, parece que tem coisa que assim, você faz, ninguém repara. Mas agora, dependendo do segmento, você pensou em fazer, já está todo mundo patrulhando, entendeu? Infelizmente rola um negócio desse. E aí, a gente, por exemplo, verifica que as religiões no mundo ocidental têm procurado, em geral, conciliar suas doutrinas com o conhecimento científico. Então, há uma certa preocupação de ninguém falar abobrinha no aspecto científico. O problema é quando a gente quer pregar o saber secular. Porque qual é o problema disso? O problema é que assim, a gente está falando de fé. E a partir do momento que a fé fica sendo subordinada ao discurso científico, a Bíblia deixou de ser autoridade. Porque a Bíblia ficou respaldada pela psicologia, a Bíblia ficou respaldada pela sociologia, ou seja, mas não, digamos, um grande peixe engoliu Jonas. Não podia ser baleia porque a baleia tem um pescoço pequenininho. Jumento fala. Então esquece o argumento científico. A Bíblia diz um grande peixe e um grande peixe. Acabou. Não vamos dizer que não é baleia por causa da garganta. Porque como é que a gente vai explicar a jumenta de balão? Então não vamos pegar esse caminho. Fé é fé, ciência é ciência. Religião é religião, tá entendendo? Saber secular é saber secular, né? Quer dizer, religião acaba sendo secular no aspecto humano do negócio, né? Então, muitos líderes religiosos têm defendido uma participação cada vez maior das igrejas nos problemas sociais e têm ressaltado mais, né, o conteúdo ético do que os dogmas da religião. Assim, eu entendo que tem um aspecto positivo e um negativo. Eu entendo que a igreja precisa andar de pés descalços, tem que subir os morros da favela, tem que olhar, né, para a mãe solteira, tem que fazer isso tudo. Só que a missão principal da igreja é a restauração da humanidade, né? É claro que a salvação em Cristo vai de alguma forma se desdobrar, né, numa vida melhor. Claro que vai. Imagina, eu era escravo da cachaça, não sou mais. O dinheiro que ia para a cachaça vai para outra coisa, né? A saúde que a cachaça roubava, não rouba mais. E o corpo tem uma certa capacidade de reconstituição. Então, olha só, o simples fato de parar com a cachaça, né? A mesma coisa o cigarro, né? E outros vícios. Eu, por exemplo, eu tinha uma mulher em casa e uma mulher na rua. A mulher de casa já levava, né, uma parte do dinheiro para o embelezamento, né? A mulher da rua também levava, né? E aí o que acontece? Fiquei com uma só vai dinheiro para uma, né? Entende? Aí, digamos, se a gente for pensar, se a gente... Não sei porque ele tá rindo, não sei, daí, olha aí, ó. Aí nesse caso, né, o que acontece? Primeiro que é o seguinte, só a namorada já tira a gente dos amigos do futebol, vai vendo. Aí nesse caso, em relação a isso, era para chegar 9 horas, chegou 9h15, né? E a mãe, em 10h30 tem que ir embora. Mas vamos lá, é um problema que a gente não tem quando não tem namorada, né? Aí em relação a isso, o que acontece? Né, Não, embora 10 e pouca. Eu tô desatualizado, desculpa, gente, eu tô com 20 anos de defasagem, desculpa, Marcelo, né? Aí nesse eu tô defasado, desculpa, gente, desculpa. Aí nesse caso, né, em relação a isso, né, é um anacronismo, minha cabeça tá lá em 1990, entendeu? Aí em relação a essa situação, o que acontece? A gente, né, precisa falar sobre a ética, mas qual ética? Né? Porque a ética cristã pode não bater bem com a ética de algumas situações. É como, por exemplo, o deputado que eu elegi para estadual, ele mandou um vídeo para mim, né, em que ele faz um apelo para que, esqueci o nome da deputada agora, na Alerj,
não assuma a Comissão de Direitos Humanos, né? E aí ele elencou os motivos, né, sobre essa questão da deputada do PSOL, e aí e ele é do PRTB, o partido do Mourão. E aí ele mandou o vídeo para mim e tudo, tá, aquele negócio todinho. E por quê? Porque a ética dele é diferente da ética dela. Eu não sei se está dando para perceber, por exemplo, digamos, eu cresci, né, num ambiente, né, em que, para ter uma ideia, eu com 11 anos de idade, eu sabia que tinha bandido na favela, mas eu não tinha visto um. Quer dizer, eu tinha visto, mas eu não sabia quem era, né? A primeira vez que eu vi um bandido armado, eu tinha 14 anos. E aí o que acontece? Eu com 10 anos, eu não vi bandido. Com 11 anos eu não vi. E nem na televisão eu vi, eu só via bandido armado na televisão e novela. Dinheiro na mão é vendaval. Tá entendendo? Eu só lembro desses negócios. Aí o que acontece? Por quê? Havia uma ética. Os moleques, por exemplo, filhos, né, da dona lá, diarista, passadeira, faxineira, quando eles iam se aproximando da vagabundagem, sua mãe sabe que você está aqui, não era desse jeito. Tá dando para entender? Para saber, né, assim, é um negócio que, assim, digamos, o camarada tá lá, né, fumando a erva dele, aí, isso em favela, gente, eu não estou falando, né, de asfalto. Hoje não, hoje o camarada, ele não só fuma, ele faz composição, apologia através da música, tá entendendo? Ou como um deputado falou, que o pessoal da maconha tem que sair do armário, entendeu? Eu só faço a seguinte pergunta, né? Se o Brasil não liberou, se é crime, se esse pessoal sai do armário, está adquirindo droga onde? E quer reclamar de violência? Mas, e aí nesse caso, né, vou parar com esses parênteses aí, gente, até porque hoje a gente vai embora cedo. Aí, porque eu acho que não tem mais aula depois de hoje, né? Depois da minha, não é isso? Então, aí é claro, quem chegou agora, se quiser negociar alguma coisa, é com vocês mesmo. Mas aí em relação a esse caso, né, a gente percebe que a ética ela é importante, mas mais importante do que a questão da ética é o fundamento dessa ética, né? Porque o que acontece, o que é mais importante nesse aspecto? Claro que eu não vou aqui dissecar a palavra ética, mas por exemplo, vamos pensar, né, nas regras morais, como Jesus conversando com a samaritana, e aí os discípulos, estranho, porque um homem não conversa com a mulher e tudo tal, né? Então havia uma certa moralidade, né? É uma situação. A ética já tem mais a ver com o quê? O porquê das coisas, né? Por que assim, tem essa moral, mas eu passo por cima dessa moral? Por causa de uma ética, né? Qual é a ética? A ética do reino. É a ética que é o seguinte, a gente sacrifica tudo, mas a gente não negocia aquilo que Deus requer de nós. Agora, por exemplo, numa ética secular, a gente não negocia a questão da vida. Tanto que por exemplo, se a vida do Joel significa a morte de toda a turma, de acordo com a ética de alguns, a gente tem que preservar a vida do Joel, porque a gente não pode matar o Joel. Em algumas outras sociedades, não, peraí, se a vida do Joel significa a morte de todo mundo, vamos ter uma redução de danos. O Joel morre. Ah, mas a gente não pode matar ninguém. Sim, mas assim, o Joel também não pode matar a turma toda. Então, não sei se dá para perceber que... Oi? Isso aconteceu com Jesus. Os fariseus falaram, um vai morrer pelo povo todo. Isso, exatamente. Né, que havia embora eu não sei se a preocupação deles ali era de Roma, né, descer a lenha nos judeus, ou se era uma invejinha, né, porque Jesus era pop, né, tem isso. E aí nesse negócio Jesus devia receber muito like no YouTube, e eles nada, só dislike. E aí em relação a isso, né, a gente observa que é importante o diálogo, né, eu sou do raciocínio, né, que o ecumenismo e o diálogo religioso são importantes. Nessa hora os fundamentalistas piram. Calma. Ecumenismo quando a gente vê o seguinte, a casa em comum, né? Por exemplo, os cristãos, seja copta, católico, protestante e tal, a gente pode se unir para fazer alguma coisa. A gente pode discordar em questões
dogmáticas, mas a gente pode concordar em algumas coisas, né? E a gente tem o diálogo interreligioso. Por exemplo, a gente percebe a questão de Bolsonaro, que é católico, com os evangélicos. Ou então, por exemplo, a Frente Parlamentar pela Família, que pega evangélico, católico, espírita e tudo. Então, dá pra gente na igreja conversar, o pastor conversar com o Ialorixá, né, conversar com o padre, conversar com o sheik, dá para fazer isso. A gente não precisa ficar dentro de uma bolha. Dialogar com o outro não significa perder a sua identidade. Dá para um batista fazer um trabalho com um assembleano. Eu não vou perder minha identidade, a não ser que eu não saiba quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, mesmo sem ir, eu estou desconfigurado, né? Por exemplo, às vezes a menina é batista, mas ela pega um tufo de cabelo, bota lá debaixo do pé da bananeira e está na igreja batista, que sabe cantar os hinos do cantor cristão. Então, eu não sei se dá para perceber, eu não sou avesso a isso. Mas é importante frisar que a prioridade da igreja é a anunciação do evangelho. O homem está longe de Deus, o homem precisa ter o seu relacionamento restituído junto a Deus, e a igreja, como coluna e firmeza da verdade, deve anunciar esse reino. Esse é o papel principal. Como a gente anuncia? Aí eu lembro de São Francisco de Assis: prega o evangelho, se preciso, com palavras, né? Então, essa é a missão, né? E assim vai. E a gente falou sobre igreja, né? Embora a Constituição ela não vê igreja como religião cristã, vê igreja como religião, né? Ou seja, o terreiro, no aspecto constitucional, é igreja. Tá dando para entender onde eu quero chegar? Ninguém está cometendo heresia. O que está acontecendo é que a ideia é separação igreja e Estado, ou seja, separação religião e Estado. É mais ou menos por aí, né? Então, com o desmoronamento do modo de produção socialista na Europa Oriental, chega ao fim o século da ideologia. Esse espaço vazio está sendo ocupado pelas religiões. Então você vai verificar que, assim, como eu disse, o próprio movimento LGBT quis o quê? Adotar a cristandade também, como o caso da igreja contemporânea, né? Ou as igrejas chamadas inclusiva, ou a igreja da Alana Holden, se ainda não mudou de nome, a igreja Cidade Refúgio, né? Então, o que acontece? Você percebe que, assim, independentemente das perspectivas, há um anseio. Eu quero algo mais, eu tenho uma necessidade de transcendência. Isso está no ser humano, né? Seja a questão de acreditar no Deus cristão ou não, seja ter, por exemplo, como diz Paul Tillich, né, Deus é símbolo de Deus, seja as quatro letras, né, que vem à nossa mente, D, E, U, S, né, seja o que for, né, seja uma outra imagem, né, seja qualquer coisa, mas isso há no ser humano. E fator